Boa noite, meus amados irmãos, minhas irmãs em Cristo, todos amigos que nos assistem através deste pequeno vídeo que nós passamos ao vivo com o propósito de abençoar vidas. Mando meu abraço para cada irmão e irmã em Cristo, cada pessoa que participa conosco para um momento de reflexão da palavra de Deus. Eu sou apenas um mensageiro, não sou o dono da verdade. Jesus é a verdade. Então estou aqui para mais uma oportunidade merecida de trazer uma palavra de reflexão para as nossas vidas. Mas um momento importantíssimo, porque da palavra de Deus o momento é importantíssimo. Muitas pessoas não atentam para a realidade com respeito ao plano de Deus. Qual foi o plano de Deus ao enviar o seu único filho para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar? Que propósito é esse? Que plano é esse? Quando isso começou? É eternamente? Porque para trás também é eternidade. Para trás não tem começo. Tudo é eternidade. Deus é eterno. Mas o que tem prevalecido no meio cristão? A grande realidade, meus amados, que o propósito de Deus a enviar Jesus Cristo para morrer em nosso lugar na cruz do Calvário tem sido ignorado, tem sido desprezado. Por quê? Porque o que tem prevalecido é prosperidade, é vida com Cristo, vida de prosperidade. E nós não encontramos esta situação na entrega de Cristo. Porque quando se fala de prosperidade nessa vida, fala simplesmente de enriquecer, de melhorar de vida, de ter isso, de ter aquilo. Bastou se entregar a Cristo que passou a possuir uma porção de coisas que não possuía. Quando na realidade não é isso que a Bíblia nos ensina. Qual o único livro que não foi derrubado? O único livro é a Bíblia. Então a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém, ela é a palavra de Deus. Então chama a nossa atenção para que nós possamos valorizar o que Deus está dizendo, Deus está falando, sempre falando com a pregação da palavra dele, sempre anunciando. O evangelho é anunciado em todo o mundo. No mundo antigo, o evangelho já foi pregado. E neste mundo que nós estamos vivendo, o evangelho está sendo pregado, nós estamos caminhando para o fim. Ouça-me no que eu vou lhes dizer. Muitas coisas estão sendo colocadas como doutrina, quando na realidade são doutrinas de homem, não doutrina bíblica. Os homens têm as suas ideias, têm os seus pensamentos e acham que Deus tem que concordar, que Deus tem que achar que foi uma boa ideia do que o homem fez. Não existe a questão de boa ideia. O que existe é obediência, fazer o que o Senhor determinou. Então muitas coisas estão sendo semeadas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, e criam doutrinas e mais doutrinas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. São doutrinas criadas pelo homem. Por isso nós vivemos uma grande diferença, se dizendo todos filhos do mesmo Deus, tendo o mesmo Espírito, sendo do mesmo reino, participamos da mesma igreja, que a igreja de Cristo é uma só. Há várias denominações, mas a igreja de Cristo é uma só. O que isso tem gerado? Uma confusão tremenda. Parece que estamos participando de um campeonato
para ver qual a igreja que vai ser campeã, para simplesmente entrar no céu, quando isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. Qual é o plano de Deus ao enviar o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar? Simplesmente, já no domingo, domingo de Páscoa, e sábado foi o sábado da aleluia, e sexta-feira da crucificação. E o que as pessoas ignoram? O plano de Deus. Por que Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário? Para termos uma vida milionária? Para fazermos pedidos de pessoas que têm uma oração poderosa e outro, coitado, não sabe nem orar, então por isso tem uma vida miserável, e outro é bem sucedido porque merece, porque Deus usa muito mais ele do que outro. Cada membro do corpo é importante. Cada membro do corpo é importante no corpo. Fora do corpo apodrece. Sua vida no corpo. Então, muitos estão abraçando a vida aparentemente com Cristo para ter saúde. Cristo morreu para nos dar saúde. Estou falando da morte de Cristo. Estou falando de uma coisa pesada. Não foi Cristo que tomou uma flechada e morreu. Não, Cristo sofreu horrivelmente. As chicotadas que ele levava abriam brechas no seu corpo. A coroa de espinho que colocaram na sua cabeça, o prego que pregaram Jesus na cruz do Calvário, foi tremendo, para segurar o corpo até chegar ao ponto que o peso do corpo ia sufocar o ser humano, e Jesus estava ali derramando o seu sangue. Então, qual é a finalidade de Cristo ter morrido na cruz do Calvário? É para comermos do bom e do melhor? Esta é a finalidade? Se for esta a finalidade, pessoas que não abraçam Cristo como Salvador estão comendo do bom e do melhor. Mas será que foi para isso que Cristo morreu? Qual a finalidade de Cristo ter morrido? Para não termos inimigos? O mundo nos odeia. O mundo não nos ama. Não creia na palavra do mundo. Você tem que crer na palavra daquele que não é do mundo. Cristo disse, eu não sou do mundo. Eu não sou. Cristo disse que não era do mundo. Então, os servos do Senhor também não são do mundo. Não tem que seguir a vontade do mundo. Não tem que fazer a vontade do mundo. Não tem que ter os interesses do mundo. Tem que fazer a vontade do Pai Celestial em Cristo Jesus. Então, muitos estão dizendo que, olha, depois que abraçaram Cristo, agora tem uma profissão excelente, antes não tinha nada. Pior, sai de uma igreja, está na outra, parece que numa igreja Cristo opera mais e na outra igreja Cristo opera menos. Cristo faz acepção de pessoas no corpo dele. Se somos membros do corpo de Cristo, os dedos das mãos são mais importantes do que os dedos dos pés? Essa é a realidade? Claro que não. Qual é o plano de Deus? Muitos estão mergulhando para ter uma profissão excelente. Muito bem, se todos vão ter uma profissão excelente, não haverá nenhum cristão sendo faxineiro, padeiro, vigia, lixeiro. Simplesmente não haverá ninguém, porque todos vão ter uma excelente posição, porque a profissão que o Senhor vai dar, eles vão ganhar muito. Onde eles vão morar? Em que lugar vão morar? Que carro vão possuir? Como serão as suas compras? Onde seus filhos vão estudar? Em colégio público?
ou em colégio pago. Vão fazer faculdade aonde? De que maneira? Qual é o plano de Deus? Qual o plano de Deus ao enviar Jesus Cristo? Se nós olharmos, meus amados, Jesus, o Filho de Deus, nasceu numa manjedoura, numa estribaria. A manjedoura, palavra bonita, mas na realidade, essa manjedoura é para coxo de vaca. Era usado para isso. Não era para botar ninguém lá. Jesus foi colocado lá porque não tinha lugar para ele. Nem lugar, nem teve sentimento de, puxa, está aí alguém aí com uma criança, vamos botar aqui. Não, simplesmente fecharam as portas. Que é isso? Que é essa pessoa que vem aí? Qual o plano de Deus? É fazer com que você entenda bem. O plano de Deus é fazer com que você seja igual à imagem de Jesus na sua vida terrena. Qual foi a imagem de Jesus na sua vida terrena? Fazer a vontade do Pai Celestial. Honrar a Deus, pagar o preço, caminhar até o fim, sofrer, passar por protesto, passar por crítica, passar por uma série de coisas, mas simplesmente ele tinha um objetivo, e ele realizou o seu objetivo, que não era fazer a sua vontade, mas sim a vontade do Pai Celestial. Nós estamos vivendo dias, simplesmente as pessoas estão vivendo debaixo de um medo tremendo. Não é medo do inferno, é medo simplesmente do chamado coronavírus. Oh, meu Deus, eu não quero pegar isso. Oh, meu Deus, estão se esquecendo da realidade. Qual é a realidade? O mundo caminha para o fim de todas as coisas se aproxima. O mundo antigo já foi pregado, e no nosso mundo, no mundo antigo não havia televisão, não havia rádio, não havia carros para fazer comunicação como se faz hoje, não havia avião. E hoje, uma pessoa através da televisão pode falar para centenas, para milhares de pessoas. Uma pessoa através da televisão pode levar a mensagem do Evangelho a vários países. Isto é real. Então, o Evangelho não se encontra tão distante como muitas pessoas pensam. Ah, o Evangelho ainda não foi pregado. Ah, não, no meio dos índios. No meio dos índios, o Evangelho está sendo pregado. Ah, na roça, o Evangelho está sendo pregado. Em todos os lugares, o Evangelho está sendo pregado. E o Senhor disse: toda criatura, então virá o fim. Ninguém vai ficar sem saber. Porque o número de pessoas que estão aí anunciando o Evangelho são coisas maravilhosas, porque falar de Jesus é o ponto principal. O grande problema é que as pessoas começam a se achar merecedoras, melhores do que outras, quando na realidade todos nós somos carentes da graça e da misericórdia de Deus. Não há ninguém perfeito. Como disse o Senhor Jesus, aquele que não tem pecado atira a primeira pedra, do menor ao maior, do mais moço ao mais velho, todo mundo se retirou. Mas nós vivemos uma situação ignorando que o plano de Deus, ao enviar Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para servir de um instrumento de salvação, para nos comprar para Deus, a morte foi derrotada pela morte de Cristo. Por que isso? Foi um ser humano que tinha pecado e não adiantava mandar um anjo. O anjo não ia resolver, o anjo não ia derramar sangue, mas Jesus derramou o seu sangue por nós. Jesus, de carne e osso, não foi aquele homem que pessoas esperavam.
que simplesmente ia resolver todos os problemas. Jesus curou uma pessoa onde havia uma porção de pessoas enfermas. Lembre-se no poço, o que aconteceu? No tanque de Siloé, o que aconteceu? Quantas pessoas curadas? Pessoas estavam tão voltadas para as tradições, para as coisas ditas pelo homem, que ignoraram que ali estava o Salvador. Deus esteve entre os homens e foi ignorado. Lembra-me da palavra do servo do Senhor, que disse: mostra-nos o Pai. E Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Qual o plano de Deus ao enviar Jesus Cristo? É o plano salvífico, é o plano de salvação. Você não levará nada deste mundo. Entenda isso, nada deste mundo, a não ser a fé. Que aquele que começou a boa obra na sua vida vai terminar no dia de Cristo Jesus. É um caminhar, é um grande desafio. Qual a grande preocupação do momento neste Brasil? A grande preocupação é tentar resolver o problema do coronavírus. Então, pessoas estão olhando comida, estão pedindo isso, estão pedindo aquilo, quando na realidade, se não houvesse nada de coronavírus, todo mundo estava comendo, todo mundo estava normal, todo mundo estava se divertindo, e as pessoas não estão pedindo, na sua maioria, não estão pedindo o fim desta doença tremenda que está aí, deste vírus que está matando pessoas, não estão pedindo para se entregar a Cristo. Estão pedindo para voltar o quê? Voltar à vida normal. Que vida normal? A vida deles, não a vida de servir a Cristo. Nesta caminhada, diante de tudo isso, muitas pessoas se esquecem que estão sendo provadas. Nós não estamos realizando cultos na igreja, a igreja está vazia, não há cultos na igreja. Domingo, quinta-feira, durante a semana, não há pessoas orando, nós não estamos reunidos. Simplesmente, com o passar do tempo, muitas pessoas vão gostar de ficar em casa. Muitas pessoas vão deixar de estar na caminhada com Cristo. Não, agora eu vou ficar em casa. Não, agora eu assisto em casa. Oh, como é bom a gente assistir em casa, né? Aqui é mais seguro. Só há segurança em Jesus. Fora dele, não há segurança. Então, meus amados, este é um momento de grande prova para nós. Se somos de Deus, não pode faltar o louvor, não pode faltar a adoração, não pode faltar os nossos compromissos que nós temos de sermos servos do Senhor, de abençoar a obra do Senhor. Não estou aqui recebendo luz de graça. O relógio está funcionando. É a realidade, a água que está saindo está funcionando. Eu estou aqui o dia todo. Por quê? Para tentar de uma maneira equilibrada manter as situações em dia. Por que razão? Estão dando 60 dias para fazer a cobrança, mas quando vier a cobrança, as coisas vêm lá em cima. Então, se amanhã cortou a luz da igreja, cadê o bispo dessa igreja? Cadê o bispo? Meus amados, nós somos membros do mesmo corpo. E se temos responsabilidade, temos que estar unidos. Este é o momento de estarmos mais unidos do que nunca, nesse nosso caminhar. Nós temos que mostrar para o mundo que nós temos o mesmo Espírito, que servimos ao mesmo Deus, que fazemos parte do mesmo corpo. Não importa se for o menor dedo do pé, não importa se for a orelha, se for o nariz, nós somos membros do corpo de Cristo nessa nossa caminhada. Cristo é o cabeça da igreja. Então, qual é o plano de Deus? O plano de Deus é nos dar uma boa vida. Se o plano de Deus é nos dar uma boa vida, ninguém vai morar em lugares difíceis. Basta entregar a vida a Cristo, que todos vão morar num lugar excelente. Simplesmente não haverá nenhum problema, as pessoas vão desfrutar do bom e do melhor. Aqui,
nós somos peregrinos, nós estamos de passagem para a vida eterna em Cristo Jesus. A coisa mais bela que há neste mundo vai ser destruída pelo fogo. Este mundo vai se acabar em fogo. O fogo vai cair do céu. Mas lembre-se, aqueles que seguem a Cristo, eles não passarão por isso, porque Cristo há de levar a sua igreja, vai levar o seu povo, vai começar pelos mortos. Os mortos vão ressuscitar primeiro, depois os vivos vão subir num piscar de olhos. Mas qual é a realidade? É o plano de Deus que está sendo realizado, e o Senhor verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Cuidado com você mesmo, cuidado, o ser humano engana ele mesmo, mas a Deus ninguém pode enganar. Eu mereço, ninguém merece nada, nós não somos nada. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Nós vivemos num mundo diabólico, num mundo demoníaco. O Senhor é que nos guarda, é o Senhor quem nos livra, é o Senhor que é o nosso escudo, a nossa fortaleza, é o Senhor que nos anima, porque este mundo, em muitas situações, faz com que pessoas tirem a própria vida, achando que vão encontrar um descanso tirando a própria vida, quando aí vão sofrer eternamente. Só há descanso no Senhor. Entre no descanso do Senhor. Anse a sua vida. Quando nós realizamos o sepultamento de uma pessoa que viveu como cristão, simplesmente ela entrou no descanso do Senhor. Por quê? Porque o Senhor está vivo. E a sua vida foi entregue ao Senhor, não a questão apenas do corpo, mas a sua alma, seu espírito foi entregue ao Senhor e foi descansar com o Senhor para todo sempre. Qual o plano de Deus? Jesus nasceu numa manjedoura. Qual o plano de Deus? O plano de Deus é enviar Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, para salvação da alma, para livrar o homem da condenação eterna, para livrar o homem das garras de Satanás, para livrar o homem do inferno. Então, quando a pessoa se rende a Cristo, o que acontece na sua vida? Ela é transportada do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. E o que acontece na vida da pessoa? Maior é aquele que está na vida da pessoa do que aquele que está neste mundo. Neste mundo está o diabo e seus anjos. Nós não somos deste mundo. Nós somos peregrinos, nós estamos passando, nós somos de Cristo. Nosso reino não é deste mundo, porque o reino deste mundo chegará ao fim, mas o reino de Deus dura para sempre, porque o Senhor é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores nesta caminhada. Qual o plano de Deus? O plano de Deus é salvífico. O plano de Deus é para levar pessoas para a vida eterna, seja como João Batista, que teve a sua cabeça cortada e foi colocada numa bandeja. O plano de Deus é levar pessoas para a vida eterna com Ele. Havia um mendigo, Lázaro estava lá tirando a esmola, simplesmente morreu, ele e o rico. Não que Deus faz discriminação do rico, mas o rico ele confia na sua riqueza. E o mendigo não tinha em quem confiar, a não ser num Deus invisível. Mas o mendigo tinha uma situação terrível, não tinha lugar para dormir, e o outro tinha tudo. Mas ao morrer, aconteceu algo tremendo. Lá estava o homem que tinha sido o mendigo. Estava no descanso do Senhor. E o que não tinha entregado a sua vida a Cristo, tinha vivido uma vida regalada neste mundo, estava pedindo, pelo amor de Deus, para que pelo menos molhasse o dedo na água e colocasse na sua boca. Não era possível, porque havia uma parede, havia uma divisão
Quem está do lado de lá não passa para o lado de cá. E quem está do lado de cá não passa para o lado de lá. Mas ainda hoje, você pode pular de lado aqui na terra. Porque quando chegar no juízo final, não há como pular de lado. Hoje você pode mudar. Até agora dá tempo. Até nesse segundo ou no minuto ainda dá tempo. Assim eu espero, Deus, de você se render. Se renda a Cristo. Você está esperando o quê? Não há salvação a não ser em Cristo. O único que trouxe o plano de salvação foi Jesus. Não é como os planos que aparecem no nosso dia a dia, né? Aparecem os planos no nosso caminhar. Ó, esse plano aqui, você tem direito a isso, tem direito àquilo. E quando chega na hora, tem que pedir autorização, tem que pedir licença, tem que pedir o médico, tem que pedir o outro. Não, o reino de Deus, o plano dele é completo. Se você se render a Cristo, você passa a ser uma nova criatura. A partir deste momento, você passa a ser filho de Deus, lavado e redimido pelo sangue de Jesus. Ah, mas eu tinha um compromisso nas trevas. Você é transportado das trevas para a luz, para viver com Jesus, e as trevas não podem mais mandar em você, ordenar nada a você, porque maior é aquele que está na sua vida. Você recebe a autoridade para viver para Deus. A hora se aproxima. Que o Senhor te abençoe. Não ignore o plano de Deus. O plano de Deus não é comida nem bebida. O plano de Deus é salvação para a eternidade com Ele. Salvar do inferno, salvar do sofrimento eterno, salvar do choro e do ranger de dentes. Infelizmente, muitas pessoas estão criando um evangelho que, como o evangelho é bom. Não, é amargo. Ele se torna doce quando bate no estômago, mas ao colocar na boca é amargo. É uma puxada tremenda. E que Deus, na sua misericórdia infinita, lhe abençoe. Que Deus possa abrir o seu entendimento. Que Deus possa lhe dar noção da realidade, porque é o Espírito Santo que pode te convencer. Eu não posso, apenas falo. Também sou um dependente da graça e da misericórdia de Deus. Não sou melhor do que você, sou apenas o mensageiro. Não foi eu que escolhi o Senhor, Ele que escolheu. Por quê? Porque Ele é o soberano, Ele é o Senhor, Ele é o dono da vida. Nomes e nomes estão aqui. Quantas pessoas já não respiram mais? Quantas vidas foram embora? Entenda, meus amados, Deus não tenta salvar, Deus salva. Deus não faz tentativa de salvação. Deus não é como nós. Tem uma pessoa morrendo afogada, vamos tentar salvar. Tem uma pessoa num desastre, vamos tentar tirar. Não, Deus não faz tentativa. Deus tem os seus escolhidos. Eu não sei, mas Deus sabe quem realmente vai estar com Ele na eternidade, para a honra e glória do nome dEle. Muitas vezes uma situação é como o ladrão da cruz. Puxa, no último minuto ele se rende a Cristo. O outro ainda não reconhece a sua insignificância perante o Senhor. Aquele que estava na cruz, ao lado de Jesus, disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus estava nu na cruz, estava pregado, estava com uma coroa de espinho na cabeça, estava sangrando, mas aquele homem reconheceu como o soberano. Disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus não disse: um dia você estará. Ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E o orgulhoso: se tu és o Cristo, desça daí também e nos tire daqui. Veja quantas pessoas dizem: que nada, isso aí é fanatismo, o negócio eu tenho a minha religião. Sua religião é uma pessoa? Sua religião foi crucificada aonde? O único lugar que o homem foi crucificado para salvar foi na cruz do Calvário. O único sangue que nos purifica de todo pecado é o sangue precioso de Jesus Cristo nessa nossa caminhada. E o único Espírito que permanece para sempre nessa caminhada é o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que nos fortalece, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nem
orar, nós sabemos. Infelizmente há muitos que esnobam, ó soberano Deus, ó Deus, como se fosse impressionar Deus com a sua oração. Um homem estava orando e o outro também estava a olhar para aquele chamado de infeliz. Ele fez uma oração de soberba. Eu não sou como esse. Eu jejuo, eu dou minha oferta, eu faço isso, eu faço aquilo. O homem que reconheceu a sua insignificância disse: Senhor, não sou digno de levantar a minha voz para falar contigo. E quem desceu justificado foi aquele que reconheceu que ele não era nada, que só Cristo é tudo em todos. Quantas pessoas estão na mesma situação? Ah, não preciso não, eu estou comendo, eu estou bebendo, eu tenho meu emprego, tenho meu carro, tenho minha vida, olha, tenho tudo aqui. Você não vai levar nada, nada. Entenda bem, dessa vida você não leva nada, a não ser a fé que você tem em Cristo Jesus para a salvação da sua alma. Naquele grande dia do Senhor, para muitos será um terrível dia do Senhor, mas para aqueles que esperam em Cristo será um dia glorioso e nunca mais haverá noite, não haverá mais choro, não haverá mais desespero, não haverá mais doença, porque a glória do Senhor vai iluminar e não haverá noite. Acabou. O fim de todas as coisas se aproxima. Nós não estamos esperando um mundo melhor, porque sabemos que o mundo caminha para o fim, mas ninguém vai acabar com este mundo. Não existe nenhum homem poderoso para acabar com este mundo. Não existe nenhuma nação poderosa que possa acabar com este mundo. Quem vai acabar com este mundo é aquele que fez o mundo, o Deus Todo-Poderoso. Quando Ele voltar, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Confesse agora que Ele é o Senhor da sua vida. Confesse agora que Ele é o Salvador. Abre o seu coração. Se está preocupado com pessoas, cada um vai dar conta de si. Você ouviu, não pode dizer que não ouviu. Pode não ter gostado, pode ter se aborrecido, mas você ouviu. Oremos. Deus e Pai, nós te pedimos por cada pedido de oração. Senhor, tome em tuas mãos, Deus, pessoas que estão passando por situações, muitos não estão nem falando, mas ainda estão respirando, Deus. E nós te pedimos que o Senhor venha operar nessas vidas. Meu Deus, nós te pedimos por esta nação, para a honra e glória do teu nome. A tua palavra diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Nos dê a oportunidade, ó Deus, de ver essa nação de fato se dobrando perante o Senhor. Pessoas correndo para a igreja, não para buscar ouro e prata, não porque há oração de prosperidade, mas sim, meu Deus, para se entregar a Cristo como único e verdadeiro Salvador. Nós estamos em busca, ó Deus, de ver pessoas endemoniadas ao chegar na porta da igreja, que já sejam libertas para o louvor da sua glória e que dentro do templo haja louvor e adoração ao Senhor, intercessão para o louvor da sua bendita e santa glória. Meu Pai Celestial, pedimos pelas autoridades constituídas neste país, presidente da República, os seus ministros, que o Senhor abençoe, que o Senhor dê sabedoria para dirigir esta nação. Meu Pai Celestial, esperamos que haja um derramado do Teu Espírito Santo para levar pessoas ao arrependimento, porque só Ele pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Em nome de Jesus, aqueles que estão, Deus, com as suas mentes voltadas para fazer o mal nesta noite, nós oramos para que desistam em nome do Senhor Jesus Cristo e venham se render a Ti como único e verdadeiro Salvador, pois Tu és poderoso. Meu Deus, nós cremos no mesmo Deus que fez Nínive ser diferente. Ó Deus, nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus que haja o sobrenatural nesse nosso caminhar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoe, ó Deus, as pessoas nas comunidades. Meu Deus, nós Te pedimos em nome de Jesus.
Sabemos que estamos diante de uma situação, meu Deus, do coronavírus. Sabemos que há muitas pessoas juntas, meu Pai Celestial, mas a tua misericórdia, a tua graça é maior do que a vida. Então nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor livre as pessoas, meu Deus, que elas venham se render a Ti como único e verdadeiro Salvador. Meu Pai Celestial, nós te agradecemos, pois Teu reino, o poder e a glória para sempre. Nos permita amanhã, às 8h30 pela manhã, trazer mais uma palavra para a honra e glória do Teu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, que Deus os abençoe rica e abundantemente.